Oi, pessoal. O Estadão fez uma investigação sobre transferências de dinheiro do governo para a Mídia Ninja, que é um colegiado de ativistas e sites e pessoal de esquerda que apoia o governo. E o dinheiro é transferido por intermédio de ONGs. Interessante que a gente sabe que as ONGs, milhões de ONGs que existem por aí, elas atendem a propósitos às vezes não completamente transparentes, né? Eu vou ler alguns pontos principais da reportagem do Estadão e depois eu vou fazer alguns comentários sobre ONGs e sobre o que eu acho que deveria ser a regra para financiamento de ONGs. É, Primeiro, é interessante ver que essa mídia ninja, segundo o Estadão aqui, ela é uma rede formada por ativistas de esquerda e sites alternativos alinhados ao governo Lula, que ganhou projeção em 2013, etc. E eles afirmam defender um diálogo suprapartidário. Isso, segundo o Estadão, copiou, se informou no site da mídia ninja. O interessante é que o governo não deu dinheiro para eles. Então, eles dizem. Isso aqui tem um corte, copiado do site do Mídia Ninja, tem o print, né? A Mídia Ninja é bancada por recursos públicos? Eles mesmos respondem não, e etc. Não, eles não recebem dinheiro público, mas eles recebem dinheiro das ONGs amigas que recebem o dinheiro público. Então o Estadão aqui explica. A Mídia Ninja, uma rede de comunicação ligada à esquerda, tem usado ONGs para receber repasses do governo federal, enquanto afirma publicamente não ser bancada com dinheiro público. Duas entidades diretamente ligadas ao grupo, cujos representantes têm atuação no Ministério da Cultura, obtiveram 4 milhões de reais em convênios, etc., etc., durante o atual mandato do presidente Lula. Liderado pelo ativista Pablo Capilé, a mídia ninja apoiou Lula oficialmente à presidência, etc. Pablo Capilé, esse é o nome dele ou é apelido? Deve ser apelido, né? Nome artístico. Então, a mídia ninja afirma não ser bancada por verba pública e critica os veículos de comunicação corporativos que sobrevivem às custas de altos investimentos públicos. Quer dizer, é uma hipocrisia sem tamanho. Os caras têm um esquema de financiamento indireto, no fim das contas o governo está dando dinheiro para eles porque eles apoiam o governo, né? Ou o PT está dando dinheiro porque eles apoiam o PT, que é a mesma coisa. Então, isso levanta um ponto de qual deveria ser a regra para financiamento de ONGs, porque muitas vezes essas ONGs elas se financiam indiretamente, uma ONG financia outra, que apoia o projeto de uma terceira ONG, e aí por diante, e você nunca sabe exatamente quem está pagando por o quê. E é importante saber de onde vêm os recursos, porque quem financia com um interesse. Seja ONG, seja empresa, seja anúncio de publicidade no website. O cara que está botando dinheiro, ele está defendendo um interesse. Se ele fosse contra aquela posição defendida por aquela ONG, ele não ia botar dinheiro nessa ONG, botaria dinheiro em outra ONG. Veja, isso não é ser contra a existência de ONGs, em primeiro lugar. Mas as ONGs não deveriam, a meu ver, receber qualquer dinheiro público. Isso devia ser completamente proibido. Porque se a ONG está recebendo dinheiro público, o governo está financiando um interesse privado com recurso público. Vamos ver o seguinte: imagina que você tem um tema de interesse público, por exemplo, meio ambiente. Então, esse é um tema de interesse público. E o governo tem que investir dinheiro em proteção do meio ambiente. Agora, uma ONG de meio ambiente, ela não é um interesse público, ela é um interesse privado. Ela defende uma determinada perspectiva, um determinado conjunto de políticas, determinadas linhas de ação ligadas ao meio ambiente, à proteção do meio ambiente. Outra ONG defenderá outras políticas diferentes. Então, quem bota dinheiro na ONG A, ele está defendendo aquelas políticas. O tema é de interesse público, mas as ações que ele propõe são privadas, são de interesse particular, são do interesse daqueles que defendem aquela ONG. Se o sujeito, a empresa ou o governo não quisesse promover aquelas ideias, ele colocaria dinheiro em outra ONG. E aí é um ponto importante: o governo não deveria colocar dinheiro em defesa de posições particulares. O governo deveria pensar sempre em termos da coletividade. E ele poderia conversar com as ONG, mas jamais financiá-las. Outra coisa que a gente tem que ter em mente é que essas ONGs, em geral,
na verdade, elas atendem interesse dos governos de plantão. Por quê? Ou até de burocracias num sentido mais permanente. Por quê? Porque elas permitem ao governo fazer coisas que ele não é autorizado a fazer pela lei. O governo tem na administração pública, você tem as regras claras daquilo que você pode fazer. O que não está determinado como uma possibilidade de ação, não pode ser feito. Você não pode simplesmente pegar o dinheiro público e fazer o que quiser com ele. Então, para contornar algumas limitações, seja por problema legal ou também por problema de, digamos assim, moral, digamos, né? Porque fica feio defender certas coisas ou botar dinheiro em certas coisas, o governo pode financiar uma ONG ou financiar um instituto que vai dar o dinheiro para a ONG que vai fazer aquele programa ou defender aquela ideia. Então, é uma forma muito utilizada de contornar impedimentos legais à ação do governo em determinadas áreas. Isso é uma forma notória, não estou tirando da minha cabeça, é uma forma notória que governos, não só o brasileiro, mas governos no mundo, adotam para contornar seus impedimentos legais. Inclusive agora nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump e o Elon Musk estão passando o pente fino ali, né? E essencialmente fecharam aquela USAID, porque a coisa estava muito fora de controle. O dinheiro era usado em milhões de projetos em que o governo não deveria talvez estar se envolvendo. Eu lembro que mais de 20 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar no Serviço Federal, no MDIC, como analista de comércio exterior, o Ministério fazia programas, ele não contratava, ele fazia projetos ou programas com o PNUD, então quer dizer, nem ONG, a agência da ONU. E para poder fazer coisas que o Ministério não poderia fazer. No papel, na prática, era tudo legal, porque o PNUD apresentava um programa, o Ministério ia lá e botava dinheiro no programa, e o programa era executado. Mas isso, na realidade, o pessoal que olhava para isso, era óbvio que era uma forma de fazer o Ministério fazer o programa, porque se você pegasse o dinheiro e diretamente fizesse o programa, seria até mais barato, você não teria um intermediário. Na verdade, essas ferramentas são usadas também quando você tem, por exemplo, uma ONG recebendo dinheiro do governo ou uma agência intergovernamental recebendo dinheiro do governo. Você pode fazer um monte de outras coisas, além de defender posições. Você pode, por exemplo, contratar pessoas sem concurso para trabalhar indiretamente para o governo federal ou para o governo estadual, o que quer que seja. Você faz o programa e o cara conversa ali com o gerente do programa e diz: olha, eu vou fazer esse programa, vou autorizar tantos milhões para você, mas você tem que contratar a minha tia. Né? É isso que, na verdade, acontece em muitos casos. Então, ONG não deveria receber dinheiro público e acabou, não tem conversa. Quais interesses privados quiserem defender, botar seu dinheiro, botar seus recursos para defender determinadas ideias, esses interesses financiariam as ONGs correspondentes. Outras ONGs seriam financiadas por outros interesses. Então, você tem, por exemplo, essa Open Society Foundations, né, do George Soros. Isso é completamente legítimo. Ele pega o dinheiro, bota nas ONGs, financia as ONGs que ele quiser financiar, e essas ONGs defendem a posição dele. Essas ONGs não vão defender a posição conservadora, digamos assim, elas defendem a posição progressista. E é o dinheiro dele. Agora, quando o governo brasileiro, americano, ou o que quer que seja, pega o dinheiro do pagador de impostos e começa a defender e botar dinheiro em uma ONG e não na outra, ele não está mais tendo uma posição isenta da perspectiva de defender o interesse público. Ele está defendendo interesses particulares, ele pode estar defendendo o mesmo interesse do George Soros, ou ele pode estar defendendo o mesmo interesse que o Elon Musk defende, que o Elon Musk também tem o dinheiro dele, ele pode financiar as ONGs que ele quiser com o dinheiro dele. E o governo brasileiro, americano ou japonês, ele pode, se ele estiver autorizado a botar dinheiro em ONG, ele pode botar o dinheiro na mesma ONG que o George Soros está financiando, ou na ONG do Elon Musk. No fim das contas, ambas as coisas estão erradas. O governo não deveria botar dinheiro em organização privada. A organização, ela é sem fins lucrativos, ela é para o interesse da coletividade, supostamente, mas ela é uma organização privada. Ela tem o direito de decidir internamente, ou segundo a pressão recebida dos seus financiadores, mas ela decide de forma independente, pelo menos em princípio,
quais são as políticas que ela quer defender, quais são os projetos que ela quer executar. Agora, é óbvio que quando você financia, você tem influência. Se você bota seus milhões ali, você como cidadão privado, Elon Musk ou George Soros, você começa a ter influência. Você diz, meu amigo, seu jornalzinho aí, se não publicar o que eu quero, eu vou tirar o dinheiro. Se você não defender a posição que eu quero, eu vou tirar o dinheiro. No fim das contas, essas coisas acabam se alinhando e o financiador bota o dinheiro naqueles que já defendem suas ideias. Quando o governo começa a financiar esses mecanismos, e não só ONGs, como, por exemplo, essas mídias todas supostamente independentes, o governo também pode dizer, olha, vocês têm que defender minha posição, minha política, senão eu vou tirar o dinheiro. E na prática a gente sabe que isso acontece. Entra um governo, o dinheiro vai para um determinado grupo de imprensa. Entra outro governo, vai para outro grupo de imprensa. Mas isso ainda tem alguma transparência, você vê para onde o dinheiro está indo. Com ONGs, essas coisas elas vão se dissolvendo e se espalhando e você não sabe, você não consegue acompanhar. Uma regra que deveria haver é que toda ONG, antes de o cara fazer qualquer declaração, no topo de qualquer panfleto, na página principal do website, não escondido lá depois de não sei quantos links, deveria ter uma declaração. Esta proposta, ela é financiada pelo Instituto ABC, pelo George Soros ou pelo Elon Musk. Assim como quando tem um youtuber, ele recebe um dinheiro de alguém para anunciar um produto, vou anunciar a pasta de dente e tal aqui. Ele tem que marcar que aquele vídeo ele contém uma promoção paga. No Instagram, o cara tem que marcar que aquele post contém uma promoção paga. As ONGs, como elas são financiadas por interesses particulares, no sentido não de privado, né, de iniciativa privada versus pública, mas por interesses que buscam defender aquelas posições específicas, esses interesses, esses interessados deveriam ser sempre explicitados. Não deveria ser permitido que a ONG propusesse qualquer coisa sem antes dizer, eu proponho isso em nome dos meus financiadores, que são A, B, C e D, e no caso da mídia ninja aqui, por exemplo, eles deviam ser obrigados a dizer, um dos meus financiadores é o governo federal, por intermédio da ONG A e B. Eu sei que é pedir demais, mas o ideal seria isso. Muito bem, um abraço, quem não assinou o canal, assine, dê um like e até a próxima.